Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. Muito obrigado a você que nos acompanha pela rede SBT de Mato Grosso e também pela internet. O programa Cláudio Alves está em quase todas as regiões do estado de Mato Grosso, levando informações de forma aprofundada, como esta de hoje, nesta entrevista que aborda a questão ambiental. Odécio, como é que você está vendo, na sua opinião, como é que está sendo tratada a questão ambiental no estado com relação a rios, de um modo geral? Nós acompanhamos recentemente, o país praticamente parou para discutir o novo Código Florestal, Exato. Novo Código Ambiental Federal. Bom, o que isso tem a ver com o estado? Tudo. Porque os grandes problemas hoje que nós temos nos nossos rios são de falta de áreas de preservação permanente, ou seja, as matas ciliares, seja na margem dos rios ou seja no entorno das nascentes. Esse é um dos problemas seríssimos. E se discutiu intensamente o Código Florestal, e quando foi discutir a questão da área de preservação permanente, do tamanho da área que precisa ser preservado na margem dos rios e nas cabeceiras, não se levou em conta um aspecto fundamental, que são as características próprias de cada local. Por exemplo, está se discutindo se vai ser 30 metros, se vai ser 15 metros, se vai ser 50 metros no entorno da nascente, se vai ser 100 metros, enfim. Um número simplesmente discutido para o país inteiro, para as diversas condições do país inteiro, numa situação linear. Não está se levando em conta o tipo de solo, a declividade, o tipo de vegetação. Então, tem determinadas situações que 15 metros de área de preservação permanente é suficiente para proteger aquele rio. Tem outras situações que 100 metros não é suficiente. E eu acho que simplesmente o estabelecimento de um número, ele não condiz com a realidade para realmente preservar os recursos hídricos, para estar preservando os nossos rios. Mas o Brasil, com lei, já tem a corrupção. Se deixar uma situação dessa em aberto para interpretação subjetiva, não corremos um risco maior, Décio? Para cada caso em que vai se fazer um processo de regularização ambiental junto à SEMA, tem a necessidade de ter um engenheiro responsável pelo projeto. Se tem um engenheiro responsável pelo projeto, esse engenheiro deve ser responsável. Ele assume uma responsabilidade técnica, inclusive perante o órgão de classe dele, perante o conselho, perante o CREA. Aí fala-se, bom, se deixar isso em aberto, vai haver essa colocação que você fez. Realmente, pode haver uma questão de uma corrupção mesmo, corrupção. Que está muito claro. Tá. Né? Só que, veja como outros estados agem. Quando é constatado que um engenheiro cometeu um equívoco, é encaminhado o processo para o CREA e para o Ministério Público. Ele pode ter o seu registro profissional cassado e vai responder a um processo crime junto ao Ministério Público. Então, eu acho que não ficaria tão difícil. O senhor acha que no Mato Grosso está faltando esse tipo de trabalho da associação? Eu creio que sim, eu creio que sim. Eu creio que o profissional que comete um equívoco, quando cai um prédio, o engenheiro responsável, o engenheiro que fez o projeto não é responsabilizado? Sem dúvida. Da mesma forma, na nossa área, aquele profissional que assina uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, ele tem que ser responsabilizado. Então, o que eu vejo, que a discussão ela tem que ser mais técnica, e menos numérica e menos política. Quando se trata de meio ambiente, sempre que são levados em conta aspectos políticos, o resultado final não é satisfatório. Entendi. Odécio, quais as bacias ambientais que você vê no Mato Grosso que tem maior problema hoje? Hoje nós temos um problema muito sério na bacia do Taquari, pega Mato Grosso do Sul, é uma situação delicadíssima. A própria bacia... Lá o que está afetando hoje? Grandes processos erosivos causaram um assoreamento enorme, inclusive causando um problema sério no Pantanal. A bacia do Seputuba tem problemas sérios, a bacia do Jauru tem problemas sérios, a bacia do Juruena já tem problemas, a bacia do Telespires já tem problemas e a bacia do Xingu já tem problemas. Então, nós não temos hoje uma situação que pode ser generalizada, mas nós temos várias situações pontuais que são extremamente preocupantes. E nós vemos ainda a forma
como são conduzidas algumas obras públicas, principalmente de construção de estradas, que realmente nos deixam extremamente preocupados. Não são observados mínimos critérios ambientais quando vai se construir uma estrada. O que se atribui isso? Força política por cima, incompetência na questão da gestão ambiental ou descaso da sociedade brasileira que deixa isso acontecer? Eu diria que sempre que a política prevalece em assuntos técnicos, nós temos problemas. Eu acho que nesse caso, nós vemos casos que foram decisões do próprio governador, não faz, o traçado da estrada vai ser por aqui, nós acompanhamos isso na nossa região, e acabou acontecendo a pressa de fazer, muitas vezes a pressa em fazer aquela obra ser concluída, às vezes não são observados alguns princípios. Por que os rios que passam por determinados centros urbanos são os mais atingidos na questão ambiental? Hoje nós temos ainda uma descarga muito grande de esgoto clandestino. Então, se nós formos ver, seja Cuiabá, seja outras grandes cidades, nós formos ver, nós temos ainda muitas ligações de esgoto nas galerias de águas pluviais. Isso vai direto para o rio. É extremamente criminoso. Então, a falta de consciência, eu sempre digo que nós temos que fazer um trabalho de conscientização, ou seja, um trabalho de educação ambiental com a população extremamente sério. Eu vi um exemplo num pequeno município do Mato Grosso, um município de 3 mil habitantes, que é a reserva do Cabaçal. Juntaram os alunos, os professores e os alunos das escolas, foram lá, conversaram com o pessoal do Departamento de Águas, o DAI, da cidade, e combinaram com eles o seguinte: hoje à noite nós vamos fechar as torneiras, tá, a água, e amanhã de manhã, quando o pessoal for acordar, vai para o banheiro lavar o rosto, dar descarga, não vai ter água. O pessoal vai reclamar. Nesse momento, os alunos vão chegando nas casas, batendo palma, e o pessoal bravo, nervoso, que não conseguiu nem escovar os dentes, lavar o olho, falou: estamos sem água. Falou: pois é, isso é proposital. E entregava um folheto para eles, mostrando. Nossa. Se nós não cuidarmos, é isso que vai acontecer. Então, o que talvez no Mato Grosso ainda, pela abundância teórica, eu digo, que nós temos de água, talvez que alguns cuidados ainda não sendo tomados. Então, nós vemos essa questão mesmo o lixo que é jogado. Nós vemos em muitos lugares, morre um animal, joga no rio, o sofá está sobrando em casa, joga no rio, garrafa PET, todo tipo de lixo. O rio, ele é tratado como um corpo receptor disso tudo, inclusive de esgoto, inclusive até às vezes até de algumas indústrias. Então, os órgãos de fiscalização, a SEMA, na medida do possível, tem procurado coibir isso, mas nós ainda vemos que nós estamos muito distantes de conseguir uma efetividade nesse controle. O meio ambiente, ele na realidade é o assunto do momento. A gente vê a nível de Brasil e a nível de mundo, os encontros mundiais, a parte de engenharia se especializando na área ambiental, a parte de advogados se especializando na área ambiental, e de repente você é gerido por pessoas que não têm essa preparação, nem no banco da faculdade e nem na vida prática, ou seja, apenas por interesses políticos. Como é que você analisa isso no Brasil? Eu vejo isso que nós temos profissionais, pesquisadores, cientistas extremamente competentes no Brasil. Só que, a exemplo do que aconteceu com o Código Florestal, a exemplo do que aconteceu com o zoneamento socioeconômico e ecológico do estado do Mato Grosso, a exemplo do quando se discute ou várias outras leis ligadas na questão ambiental, o aspecto político se sobrepõe ao aspecto técnico. E esses pesquisadores, esses cientistas, esses profissionais, têm pouca vez e pouca voz nesses processos. Então, é verdade. Infelizmente eu tenho assim uma certa... não é aversão à política, porque todos nós, naturalmente, nós somos políticos. Sem dúvida. Mas a forma como alguns políticos agem realmente é extremamente decepcionante, porque não são levados em conta aspectos técnicos, científicos, que são óbvios muitas vezes, e são levados em conta interesses, e isso eu acho que é uma ação suicida. Porque num curto espaço de tempo nós vamos ser penalizados por isso. Aliás, não é nem num curto espaço de tempo, nós já estamos sendo penalizados por isso. Verdade. Fique ligado.
O programa Cláudio Alves faz uma pausa, mas volta no instante. A seguir, vamos conversar sobre áreas degradadas. Voltamos já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. A gestão ambiental é a administração do exercício das atividades econômicas e sociais, de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais, renováveis ou não. Visa o uso de práticas que garantam a conservação e a preservação da biodiversidade, a reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais.